Opa, e aí aqui? Eu tô muito feliz com a proporção que o canal vem tomando nos últimos dias. Muito obrigado pelo feedback e pelos likes, rapaziada, significa muito pra mim. Então, bora lá. Que o Japão é um país conhecido por ensinar suas crianças desde pequenas a serem educadas, todo mundo já sabe, mas uma pequena parcela, ou em outros olhos, grande parcela dos jovens, acabam por se rebelar contra o que eles chamam de sistema e se tornam delinquentes, livres para praticar o que bem entendem. Nesse vídeo eu quero discorrer um pouco sobre esses grupos de delinquentes dos anos 70 e sobre sua romantização em animes e mangás. Os Bancho e Sukeban são líderes de grupos de jovens delinquentes japoneses que se rebelavam, formando grupos clandestinos ou gangues para praticar alguns atos bem duvidosos. Onde ocorria frequentemente nos anos 50 e 80, Bancho se refere historicamente a uma posição governamental durante o período Hitsuryu no Japão. Na era moderna, Bancho é o líder de um grupo de jovens delinquentes japoneses do sexo masculino. Sukeban é o termo relacionado para as meninas da subcultura. Bom, os eventos pós-guerra no Japão foram muito influenciados por pobreza e agressividade, né? E o crime, para muitos, era meio que uma solução para se livrar de tempos difíceis. Isso não só no Japão, mas ao redor do mundo. Um dos casos mais famosos e que alavancou a cultura dos delinquentes no Japão foi o famoso caso Mistake, onde um jovem de 19 anos chamado Hiroyuki Yamagiwa assaltou um veículo que transportava o equivalente a 1,9 milhões de ienes. O mesmo utilizou uma faca e pegou o carro e dirigiu até um lugar distante. Ele, com toda aquela boa pinta dele, gastou seu dinheiro com um terno caro e um chapéu junto de sua namorada. Convenientemente, ele viria a ser preso. O mesmo que se passava por um americano descendente japonês que estava ali para turistar, foi apreendido e bradou o seguinte: mistake, em English com um sotaque forte japonês. Obviamente, os policiais não acreditaram nele. Nas escolas japonesas da época, alguns alunos formavam grupos e elegiam um líder, e ocasionalmente o estudante mais forte ganhava e recebia o título de Bancho. Todavia, crimes desumanos não estavam na lista dos delinquentes, afinal, eles tinham entre 12 e 17 anos. Uma época que, convenhamos, é uma das mais problemáticas da vida. Os Bancho organizavam suas gangues de maneira até que interessante, mantendo uma relação de honra e dignidade com os membros. Algo semelhante pode ser comparado com a Yakuza. E falando em Yakuza, o Kazuma Kiryu é claramente um delinquente inspirado na época onde a tendência era mais forte no Japão. E eu vou chegar nesse assunto ainda nesse vídeo. Então no que esses moleques estavam se envolvendo? Bom, nada tão diferente das escolas normais ao redor do mundo, né? Coisas como brigas, furto e agressão era a marca registrada dos Bancho e Sukeban. Os mesmos também faziam a mesma coisa que os jovens de hoje em dia fazem. Fumavam, bebiam, se drogavam e, é claro, eram menores de idade, praticando libertinagem para sanar seu desejo por devassidão. Ou melhor, devassidãozinha. Os garotos tinham um grupo em média de meia dúzia a 15 estudantes como membros, e o Bancho do grupo tomava as decisões e liderava tudo. Mas nem sempre os estudantes eram alvos, não, até os professores se ferravam. Ninguém escapava, os garotos tinham um dilema. Aqueles professores que eram compreensivos com os meninos eram queridos, mas aquela grande parcela de professores rígidos que puniam os alunos e tentavam se mostrar a autoridade máxima do pedaço faziam isso por ter medo dos Bancho e Sukeban. E eles estavam cometendo um grandioso erro, tendo em vista que isso só aumentaria a rebeldia dos delinquentes. Mas o que fazia os estudantes se tornarem rebeldes? A decisão dos jovens japoneses se tornarem delinquentes nas décadas de 50 e 80 pode ser atribuída a uma interação complexa de fatores psicológicos, sociais e econômicos. Esses jovens frequentemente enfrentavam desafios significativos que os impulsionavam a buscar formas alternativas de expressar sua frustração, encontrar identidade em uma sociedade em transformação. E muitos delinquentes vinham de lares desestruturados, com famílias que enfrentavam dificuldades financeiras, divórcios ou a ausência de uma figura parental estável. A falta de apoio e orientação familiar contribuía para um sentimento de desamparo, levando alguns jovens a procurarem aceitação e identidade em grupos de delinquentes. A gente sabe que os Bancho e delinquentes japoneses ficaram muito famosos com o tempo. Um país com protagonistas heróicos de mangá como Astro Boy e Goku, ter protagonistas delinquentes e rebeldes como Yusuke Urameshi, Kazuma Kiryu, Onizuka e Josuke Higashikata em suas obras. Há uma teoria que pode ser comprovada por nós mesmos. No Japão, os mangakas, antes de se tornarem mais velhos, sempre viam os Bancho como pessoas interessantes. Eles se divertiam, faziam o que queriam e não tinham com o que se preocupar.
um estilo de vida que os jovens japoneses, querendo ou não, achavam legal. Então, como forma de expressar esse estilo exprimido no coração deles, criavam personas de personagens que queriam eles mesmos ser. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Um exemplo disso é o Araki, criador de Jojo. O Jojo, o favorito dele é o Josuke, e a parte 4 é a sua favorita. ジョウスケっていう3部までの主人公っていうのはね、こう神話的っていう、その辺分かるかどうか分かりませんけど、こうなんかこう4部の主人公はこう隣のお兄さんっていうか、自分の友達、そうですね、ちょっと神話的なよりは日常の隣の親しみやすいキャラクターっていうのにスタンドを持たせるっていう。そうですね、なんかクズっぷりみたいな。 A parte 4 se passa no verão de 99, talvez um pouco atrasado, já que delinquentes era tendência uns anos pra trás, mas podemos ver que o Josuke sempre se envolvia em brigas com outros delinquentes. O próprio Okuyasu era um. Se te pedirem pra fazer um desenho do estereótipo de delinquente, talvez você possa acabar desenhando o Okuyasu sem querer. Se entregar o desenho pra ele pode até ficar surpreso com a caricatura idêntica que você desenhou. Falando em Okuyasu e Josuke, que tal a mistura perfeita dos dois? O Knuckle é simplesmente meu personagem favorito do arco das Formigas Quimeras em Hunter x Hunter. O cara é o coração da saga, uma característica legal dos delinquentes apresentados em mangá são suas fraquezas e pontos positivos. A positividade do Knuckle é ser bondoso demais com as pessoas, e a sua fraqueza são animais, características de um excelente caçador. Em certo episódio, algum personagem até disse que o Knuckle tá na época errada. Os delinquentes são fortemente representados na mídia japonesa. Talvez o exemplo mais verídico que eu posso dar seria o Metal Bat de One Punch Man. Sério, olha esse cara. Metal Bat pode ser considerado um grande exemplo por sua forma de se comportar. Ele usa um fucking taco de beisebol. Tem uma fala mais puxada e sempre parece estar aborrecido com alguma coisa. Tipo retrato de aborrecente dos anos 70. Fora a pose que é a marca registrada dos delinquentes japoneses, famosa posição de cócoras. Podem ter certeza que se existe algum delinquente em mangá e animes, ele já ficou nessa posição em alguma página. O Oni e o Murata são mestres em representar delinquentes em suas obras. Só vê o Tenga Onigawara em Mob, uma visível referência ao Josuke, só que um pouco mais rebelde. Quer mais um exemplo? Kazuma Kuwabara e Yusuke Urameshi, logo no primeiro episódio de Yu Yu Hakusho, até antes do exame da Genkai. Yusuke era para os delinquentes da escola o que Goku é para os aliens esquisitos entusiastas que ele luta. Uma ameaça absoluta. Yusuke seria como um Bancho, só que versão Ronin de um Bancho. Já o Kuwabara é quase um clássico exemplo de líder de gangue delinquente. Ele tá sempre em busca de briga, é quase que a motivação dele para viver. Nos primeiros episódios ele é desafiado a não brigar nem causar arruaça após a morte do Yusuke, e claro que foi uma tarefa difícil. Os Bancho tinham vários inimigos, assim como gangues sempre estavam em conflitos ou fazendo negociações. Para os entusiastas de anime shonen, temos um exemplo diferenciado. O Aoi Todo, de Jujutsu Kaisen, pode ser considerado sim um delinquente da própria maneira. Talvez não em aparência, mas se vermos a forma como ele se comporta, talvez até faça sentido. Já dá pra perceber que cada autor vê os delinquentes de um jeito, mas o conceito é o mesmo. Só a aplicação que pode ser diferente. Talvez a obra que mais represente bem o conceito de delinquente seja Hokudenashi Blues, de Masanori Morita. Eu não poderia fazer um vídeo sobre Yankee sem citar isso, além de ter um traço maravilhoso, representa muito bem o conceito que citei o vídeo todo aqui. Ainda preciso ler ela, me interessou bastante. Entre as características de um delinquente está agir antes de pensar, falar de forma ameaçadora, às vezes até engraçada, as poses golosas, o cabelo incrível, a sede por briga, ser virgem, tentar ao máximo deixar de ser virgem, falhar miseravelmente em deixar de ser virgem, entrar em depressão, sair da depressão, continuar sendo virgem, assim o ciclo se repete. A mídia japonesa sempre gostou de representar delinquentes nas suas obras. Isso talvez parta de um sentido mais filosófico da coisa, por exemplo. Ninguém quer se relacionar com uma pessoa monótona que não tem personalidade, quieta até contigo. As pessoas querem emoção, faz parte da natureza humana, e tudo bem querer sentir fortes emoções. E os delinquentes são excelentes em despertar fortes emoções nos telespectadores, sejam elas risos, admiração, raiva, etc. Isso é importante como mangaka ou escritor. Você deve saber dessas coisas que vão despertar sentimentos positivos de preferência nas pessoas que estão consumindo e criar personagens cativantes para sua história. Afinal, deve haver um equilíbrio perfeito entre eles e a sua obra. Diversas obras se introduzem com delinquentes. Caso se interesse nesse tópico, vou listar algumas que você talvez goste. Hokudenashi Blues, Landank, Jojo Parte 4, Yu Yu Hakusho, Tokyo Revengers, Great Teacher Onizuka. Bom, o vídeo foi isso. Eu espero que você tenha gostado e feito bom proveito dele. E tenha um ótimo dia e nos vemos outra vez daqui a uma semana.
そうですね、なんかクズっぷりみたいな、だけど結構怖いなって思うっていうか、そうですね、直接的になんか